Tá, então, pessoal, hoje falando sobre uma grande armadilha que faz os novos investidores comprarem seus caras, tá? Tá, e que grande armadilha, que grande erro fatal é esse, né? É confundir, é não prestar atenção na diferença entre capitalização de mercado, market cap, e enterprise value, valor de firma. Então hoje o vídeo vai ser justamente sobre isso, né? Você vai sair desse vídeo entendendo assim, tintim por tintim, entendendo perfeitamente a diferença entre esses dois conceitos. E isso é muito importante, tá? Se você quer se dar bem investindo, se você quer ter bons retornos, você precisa saber muito bem a diferença entre esses dois conceitos, beleza? Tá, então, antes da gente começar, não se esqueça de deixar o seu like, beleza? E agora que você já fez a sua parte, não é mesmo? Hora de fazer a minha. Tá, então. Diferença entre market cap e enterprise value, valor de firma. Primeiro, o que é esse tal de market cap? O que é capitalização de mercado? O market cap, a capitalização de mercado, nada mais é do que o resultado do número de ações vezes o preço dessas ações. Então, capitalização de mercado, né, o market cap, é basicamente o que você gastaria para comprar todas as ações de uma determinada empresa, para comprar um negócio. Porém, uma coisa é comprar um negócio, tá? Outra coisa, totalmente diferente, é o que vem junto desse negócio, né? Desse business. Como assim? Por exemplo, vamos pensar num carro. Então, digamos que você veja um Fiat Strada, o modelo inicial, né? O modelo mais barato, vendendo por 100 mil reais, né? Por 100 conto. Quer dizer, pelo que eu pesquisei, o modelo de entrada está custando aí em torno de 110, 115 mil. Mas então, digamos que você encontre um Fiat Strada usado, o modelo inicial, né, vendendo por 100 mil, beleza? Em boas condições, quase novo. Quer dizer, nesse caso, o carro está barato ou o carro está caro, né? Vale a pena comprar esse carro ou não? Bem, se o novo está custando aí em torno de 110, 115, né? E o usado quase novo está custando 100, eu pessoalmente iria logo comprar um novo, tá? Se a diferença é tão pequena. Porém, certamente muita gente ficaria em dúvida, né? Realmente é uma precificação que te faz ficar em dúvida. Afinal de contas, vale a pena comprar 100? Quer dizer, no final das contas, digamos que o carro esteja ali zero bala, 0 quilômetro quase, né? E digamos que ele de fato esteja quase novo, né? Sem nenhum problema aparente. Quer dizer, acho que até pode valer a pena comprar esse carro, né? Mas 100 conto é aquele tipo de preço que meio que te coloca na dúvida, né? Porque assim, não é exatamente, obviamente, barato, nem obviamente caro. Mas, de qualquer forma, nesse nosso caso aqui, 100 conto, 100 mil reais, seria o market cap, seria a capitalização de mercado desse carro, beleza? Porém, temos algumas armadilhas. Então assim, digamos que você ficou na dúvida, né? Pô, será que leva 100 conto? Será que não levo? E aí, digamos que você foi para casa para pensar sobre o caso, né? Sobre essa questão, e digamos que você tenha começado a pesquisar sobre esse carro, né? E aí, digamos que você descobriu que, mesmo apesar de novo, de alguma forma, esse carro tem cerca de 30 mil reais em multa, tá? Então, assim, um desavisado compraria o carro a 100 conto, né? Porém, logo logo ele teria uma surpresa desagradável, que seria os 30 conto em dívida, né? Então, nesse caso, perceba que apesar do preço do carro ser somente 100, na verdade o seu custo total seria 130, porque você tem que comprar o carro e depois você vai ter que lidar com toda a dívida que aquele carro tem. Então, esses 130 são o enterprise value, são o valor de firma, que é o negócio mais tudo aquilo que vem junto com esse negócio. Mas beleza, agora pensando em outro caso, tá? Então assim, digamos que você tenha encontrado um Fiat Strada quase novo, tá? Vendendo a 180 mil reais. E aí, será que tá caro ou será que tá barato, né? Quer dizer, se você analisar somente pelo market cap, somente pela capitalização de mercado, tá obviamente caro esse preço, né? Quer dizer, qual o sentido de pagar 180 conto num carro quase novo se você consegue comprar um novo
né, totalmente novo por 110 por 115, né? Quer dizer, não faz o menor sentido isso. Porém, digamos que você tenha visto essa oferta, né? E aí você ficou com isso na cabeça, né? Porra, um carro a 180 conto, né? Qual o sentido disso, né? E aí, digamos que você tenha ido pesquisar sobre esse carro e digamos que você tenha descoberto que esse carro, primeiro, não tem nenhuma multa, não tem nenhuma dívida, não tem nenhuma surpresa nesse sentido. Porém, por outro lado, você também descobriu que dentro do porta-luvas tem 100 mil conto em cash. Então, assim, sabendo agora disso, e aí, vale ou não vale a pena comprar esse Fiat Strada por 180? Quer dizer, se ele tem 100 conto no porta-luvas, no final das contas, você vai estar pagando por esse Fiat Strada somente 80. Então, assim, note que, nesse caso, apesar do market cap nos dizer que esse é um mau negócio, se você olhar para o Enterprise Value, você, na verdade, vai descobrir que esse é um puto negócio, né? Que, na verdade, você está tendo a possibilidade de comprar o carro que você quer com um desconto, na verdade, apesar disso não ser aparente, tá? Então, acho que agora vocês entenderam bem qual a diferença entre market cap, entre capitalização de mercado e enterprise value. Capitalização de mercado é o número de ações vezes o preço. É o que você paga para comprar aquela empresa, aquele carro, né, no nosso exemplo. Porém, por outro lado, enterprise value, o valor de firma, é o que você paga por aquele carro, por aquela empresa, mais os ativos e passivos que vêm junto. Beleza? Tá, então agora falando sobre como essa diferença entre esses dois conceitos, entre capitalização de mercado e enterprise value, se aplica ao mundo das ações, tá? Ao mundo dos investimentos em ações e renda variável. Antes da gente começar a falar disso, porém, se você gosta desse tipo de conteúdo, fica aqui o meu convite para você se inscrever nesse canal. Tenho certeza que você vai aprender muita coisa nova e relevante para a sua vida aqui. Beleza? Mas enfim, falando agora sobre Ford. Afinal de contas, vale ou não vale a pena comprar ações de Ford? Bem, começando aqui pelo market cap. Como vocês podem ver, a Ford... Ai meu Deus, eu não consigo. Pronto. Mas como vocês podem ver aqui, a Ford atualmente possui uma capitalização de mercado de 54 bilhões. Né? Beleza, mas o que você está levando por 54? Bem, você está levando aí uma empresa que nos últimos 12 meses entregou 190 bilhões em receita, ou seja, isso significa que você está pagando aqui um múltiplo de somente 0,3 vezes receita, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Ford também é uma empresa que está entregando lucro, entregou nos últimos 12 meses 4,7 bi, ou seja, você estaria pagando aí um pouco mais de 10 vezes lucro por Ford, né? E por último, né, Ford nos últimos 12 meses gerou 20,4 bilhões em fluxo de caixa operacional, tá? Tirando o que eles precisam reinvestir no negócio, que é 8,5 bi, que é o CAPEX, né? Então, tirando isso, a gente pode dizer que Ford gerou em fluxo de caixa livre cerca de 12 bilhões de dólares. Então, assim, você está pagando aqui um múltiplo de 54 por 12. Um múltiplo de somente 4,5 vezes preço sobre fluxo de caixa livre. Ou seja, capitalização de mercado sobre fluxo de caixa livre. O que é fluxo de caixa livre? É a grana que realmente sobra no final das contas, é o cash que sobra no final das contas, depois de você já ter pago aí por toda a sua operação e também depois de você já ter reinvestido no seu negócio, que é o tal do CAPEX. Isso é um múltiplo alto? De forma alguma. 4,5 vezes preço sobre fluxo de caixa livre é um múltiplo, na verdade, bem baixo. Então, assim, se a gente for considerar somente a capitalização de mercado, eu diria que Ford parece ser uma boa compra no momento, né? E lembrando que nada nesse vídeo é recomendação de investimentos, beleza? Mas enfim, considerando somente o market cap, a capitalização de mercado, essa é a conclusão que eu chego, né? Porém, a gente não contabilizou aqui a dívida
ou o caixa que Ford tem no balanço, ou seja, a gente não considerou os ativos e passivos que essa empresa tem. Hora de fazer isso, né? Então, assim, se o market cap dessa empresa está em 54, se a capitalização de mercado é essa, quanto é o enterprise value dessa empresa? Para isso, a gente precisa vir aqui no balanço dessa empresa, no balanço de Ford, e vir aqui para a dívida líquida. Ou seja, como vocês podem ver aqui, Ford tem uma dívida líquida de 131,7 bilhões de dólares, tá? Isso é dívida pra caramba. Ou seja, enquanto você pagaria 54 bi para adquirir a Ford, né, você sentaria ali na cadeirinha de CEO, se você quisesse. Porém, depois que você fizesse isso, você descobriria que, na verdade, você tem uma continha a pagar. Ou seja, depois de você adquirir o controle dessa empresa, né, depois de você comprá-la 100%, você, na verdade, teria um boletinho de 131,7 bilhões de dólares a pagar, que é justamente a dívida que Ford tem. Então, assim, perceba que colocar na conta a dívida muda totalmente a nossa decisão, né? Então, assim, no final das contas, enquanto a capitalização de mercado de Ford está em somente 54, fazendo esse negócio parecer uma boa compra, né, no momento, se a gente for considerar o enterprise value, se a gente for considerar o valor de firma, ou seja, o negócio, mais o que vem junto com esse negócio, aí, meu amigo, isso significa que você estaria pagando 180 bi pela Ford, né? 54 mais 130, né? Daria 185, 186, mas enfim, você estaria pagando um número aí nessa casa. Será que vale a pena? Bem, considerando que essa empresa gerou 12 bi em fluxo de caixa livre, isso significa, né, que enquanto Ford está negociando a somente 4,5 vezes preço, capitalização de mercado, né, sobre fluxo de caixa livre, né, mas isso significa que, se a gente for utilizar o valor de firma, o enterprise value, quer dizer, aí, meu amigo, a conta muda assim drasticamente, porque, quer dizer, que múltiplo a gente estaria pagando por Ford, né? Qual seria o enterprise value sobre fluxo de caixa livre aqui nesse caso? Bem, seria 180 sobre 12. Ou seja, nesse caso, você estaria pagando 15 vezes fluxo de caixa livre. 15 vezes enterprise value sobre fluxo de caixa livre. É um bom negócio? Bem, isso aí eu deixo para vocês decidirem, né? Não sei. Eu não me sinto lá muito compelido a comprar essas ações. Porém, cada um tem sua opinião, né? Mas o fato é que a conta fica muito diferente, né, dependendo de qual métrica você utiliza. Se você utiliza o market cap, muitas vezes você pode acabar não vendo surpresas indesejáveis. Ou então, não vendo surpresas desejáveis, né? Como foi o caso do carro, né? Que tinha 100 conto no porta-luvas. Por outro lado, se você olha para o enterprise value, você consegue ter uma visão muito melhor do que você está comprando, né? Então, por isso que é muito importante você saber a diferença entre market cap e enterprise value, porque muitas vezes você vai chegar e você vai ver ali o market cap, e se você considerar somente o market cap, você vai achar que aquela ação está barata. Porém, se você investigar um pouquinho mais, você pode acabar chegando a uma conclusão totalmente diferente, né? Então você pode chegar, na verdade, à conclusão de que, na verdade, aquela empresa está muito cara, né? E que, portanto, não é uma boa compra. Então, em suma, por fim, essa diferença entre market cap e enterprise value, entre capitalização de mercado e valor de firma, beleza? E é por isso que é importante você saber a diferença entre esses dois conceitos. Porque essa pode ser a diferença entre comprar um ativo mega caro e conseguir comprar barganhas, tá? Enfim, por hoje fico por aqui, beleza? E até a próxima. Valeu!